Oi gente, espero que estejam bem, sou Simone e bora lá para mais um vídeo com dicas aqui do canal Circular Artesano. Dessa vez vamos trazer para vocês como eu faço para desidratar as folhagens que eu uso nos meus arranjos. E para isso eu trago 3 formas que mais utilizo para desidratar essas folhas. E aí eu vou utilizar, além das folhas de salsa, as flores de alfavaca, as flores da salsa e samambaia. Antes de tudo, a gente tem que verificar e retirar esses bichinhos que possam vir junto com as plantas. Eu separei um cesto de vime com bastante espaço. Fiz uns saquinhos de sílica, que eu utilizei tecido de TNT. Fechei com cola quente e utilizei também essa areia de gato, que é a mesma que eu usei e é o mesmo processo para esses saquinhos de anti-mofo, que eu vou deixar o link aqui do vídeo no card ou na descrição lá embaixo do vídeo, ensinando passo a passo de como eu fiz esses saquinhos. E aí eu fui alternando, no fundo eu coloquei os saquinhos de sílica, coloquei folhas e saquinhos de sílicas por cima novamente. E aí eu fui alternando folhas e sacos de sílica até cobrir todas as folhagens. E deixei esse cesto em um canto arejado por volta de 10-15 dias, mas isso vai depender muito da temperatura e o clima da época. Se estiver bastante quente, um tempo mais seco, vai desidratar mais rápido. Agora, se for um tempo mais úmido, esteja mais frio, e aí vai demorar um pouco mais para desidratar. E aí, passando esse período, você já pode retirar as folhas e utilizar em seus arranjos. O bom da sílica é que ela mantém o verde das folhas, a cor mais próxima do verde, né, das cores naturais da folha. E ela fica bem mais maleável, ela não fica tão ressecada, quebradiça, para poder utilizar no arranjo. Aqui eu mostro a comparação dessa folha mais verde, que foi desidratada na sílica, e essa aqui mais dourada, amarelada, é que foi seca no cantinho do castigo. Algumas delas já foi tirada do pé assim, mais dourada, desidratada no sol naturalmente. E essa aqui é a outra forma que eu uso, que é o cantinho do castigo, né? Que é um cantinho isolado, em quase não tem movimento, e bem ventilado e escuro, né? Sem luz do sol. E também uso o mesmo processo, deixo ela de 10 a 15 dias e também depende do clima. Deixo lá no cantinho, esquecida, né, no castigo, que eu costumo dizer no castigo, até ela ficar desidratada. E eu saio catando todos os matinhos que eu vejo pelo caminho, junto todos eles num ramalhete e deixo lá no cantinho do castigo para desidratar. Outra forma que eu costumo fazer também, eu gosto do efeito, é desidratar lá no próprio sol. Por exemplo, essas samambaias, elas estão desidratadas no sol. Eu gosto dessa tonalidade que o sol dá a elas. Mas o ruim é que elas ficam muito ressecadas e quebradiças. Quando você vai fazer o arranjo, elas acabam quebrando facilmente. Diferente da salsa, que quando você tira ela, mesmo ela desidratada no sol, no pé, ela não fica tão quebradiça. E eu gosto muito de trabalhar com ela por causa disso. Ela consegue uma tonalidade bem dourada quando ela desidrata no sol. Eu retirei essas aqui de um galho que eu tinha lá no quintal, na horta, e ele já estava velho dando flores. Eu peguei e fui separando ele por tonalidade. As que estavam já bem desidratada, dourada, e as que estavam mais verde, para eu poder desidratá-las. Eu fiz vários moldes deles, ramalhetes, enrolando esses aramezinhos de pão ou esse elástico com um gancho. Fui e pendurei lá no cantinho escuro.
Essas eu deixei até misturadas, acho que já estavam desidratada dourada com as verdes. Fui deixando ela num cantinho lá no escuro, no castigo, até ela desidratar. Eu acho linda essas flores da salsa, fica linda no arranjo. Aí você também pode deixar ela desidratando no sol. Quanto mais sol ela ficar, mais dourada ela vai ficando. Quanto mais tempo e mais velha ela vai ficando também, nesse tempo no sol, ela vai cair nas florzinhas e aí ela forma uma estrela, né? Um ressecado sem as flores, só a estrelinha, que também fica lindo na decoração. E aqui eu mostro para vocês como que ficou um arranjo que eu fiz com essas folhas de samambaias já desidratadas. E também tem as folhinhas da salsa nesse arranjo. Mas eu vou deixar o passo a passo de como eu montei esse arranjo e até como eu fiz esse cestinho de palha no próximo vídeo que vier. E as flores da alfavaca eu já tinha colocado nesse arranjozinho que eu já tinha feito um tempo atrás no outro vídeo e tô mostrando aqui para vocês como é que ela fica desidratada. E é isso, gente. Espero que essa dica possa inspirar vocês a sair catando todos os matos, flores e folhas de salsa para fazer o arranjo de vocês. É uma forma que a gente tem de enfeitar a nossa casa sem gastar dinheiro com isso, com arranjos caros, e a gente mesmo pode fazer os nossos próprios arranjos. Quem não segue o canal, passa a seguir, por favor, curte aí, compartilhe e não esqueça de verificar se o sininho está ativado para receber o novo vídeo que vai vir, tá bom? Beijo, abraço, fiquem bem e se cuidem, tá? Até o próximo vídeo. Tchau!